Senhor. Privilégio muito grande estar aqui, uma honra poder falar sobre a missão que está no coração de Deus. Queria convidar os irmãos e irmãs a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. E nós vamos ler a partir do verso de número 1. E chegavam a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso, e, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando-o em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Muito bem, vamos falar com o Senhor.
Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já falou nessa noite, de forma tão rica. E, mais uma vez, imploramos que ministre-nos a Tua palavra, por amor ao Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, essa é uma parábola, essas são parábolas que todo mundo conhece. Às vezes a gente não percebe é que elas foram contadas ao mesmo tempo, uma atrás da outra. Não é? Primeiro Jesus contou a parábola da ovelha perdida, depois, num outro dia, ele contou a parábola da dracma perdida, depois, num outro dia, ele contou a parábola do filho pródigo. Não, ele contou as três ao mesmo tempo. Começou e só terminou quando terminou de falar sobre a parábola do filho pródigo. Por quê? O que Jesus estava querendo ensinar quando desencadeou a contar parábola? Três de uma vez só. Não é interessante isso? Contou as três de uma vez só, desperdiçou mensagem. Não é? O pregador sabe disso. E se você bobear, você desperdiça a mensagem. Fala tudo num encontro só e pronto. E aí, depois não tem mais o que falar, porque falou tudo de uma vez só. Jesus fez isso, ele falou tudo de uma vez só. Bom, o que motivou Jesus a falar essas três parábolas de uma vez só? Bom, o que motivou Jesus foram os fariseus, sempre os fariseus. Os fariseus, eles perceberam que Jesus recebia publicanos e pecadores, que ele andava rodeado de publicano e pecador. Bom, o que era um publicano? Publicano era uma pessoa, um moço, que tinha renegado a fé em Deus, tinha renegado a fé na lei de Moisés, e tinha renegado a sua fidelidade a Israel. Por quê? Porque ele se tornava cobrador de impostos a serviço dos romanos. Então ele ia e cobrava imposto dos judeus para os romanos. Mas ele não cobrava só o imposto, ele também ganhava por fora. Ele cobrava mais do que os romanos pediam, que era a comissão dele. E geralmente eles ficavam ricos. E ficavam ricos explorando o próprio povo. Seu povo. Então você pode imaginar o que o povo de Israel pensava deles. O povo de Israel tinha por eles verdadeiro desprezo. Eles eram desprezados. Então, quando Jesus começou a recebê-los, os fariseus começaram a não entender Jesus. Ué, de que lado que Jesus está? Jesus está do lado dos romanos também? Porque ele anda com os publicanos, cobradores de impostos, essa gente que rouba o seu próprio povo, em favor de si mesmo e em favor dos romanos, que são opressores, que estão dominando a nossa terra. O que deu nesse povo? O que deu em Jesus de deixar esse povo vir? E Jesus andava, e eles andavam atrás de Jesus onde Jesus ia, e Jesus ia comer na casa deles, e pronto. E para o judeu, você ir na casa de alguém, participar da refeição, era uma coisa sagrada. É porque você está concordando com ele. Você está estendendo a comunhão para ele. Então, eles ficavam indignados com Jesus. Bom, além disso, tinha os pecadores. Quem eram os pecadores? Os pecadores eram aqueles que não tinham passado para o lado dos romanos, não eram cobrador de impostos, nada disso. Mas eles não ligavam mais para a lei de Moisés, nem ligavam para o templo, nem iam mais prestar culto, nem dar o dízimo, não estavam nem aí com a fé.
Mas de repente esses pecadores começaram a seguir Jesus onde quer que Jesus fosse. Por que isso? Por que que esses pecadores começaram a seguir Jesus? Por uma razão simples. Jesus fazia a fé fazer sentido para eles. Você sabe, hoje tem um montão de gente querendo ir embora da igreja. Não sei se aqui em Franca acontece isso. Mas por onde eu estou andando no Brasil, e eu ando, hein? Eu ando. Essa semana mesmo, eu já estive no Rio Grande do Sul 2 vezes, já estive no Rio, já estive em Bebedouro, já estive em Minas Gerais, agora vou de novo para Minas, daqui a pouco eu vou para Brasília. Eu ando. Eu sou daquele cara que esses dias eu estava sentado no banco do avião e o moço, o aeromoço lá, o comissário, ele chegou para mim e falou: o senhor não quer a nossa revista de bordo? Eu falei: eu já li 3 vezes. Ele falou: mas acabamos de lançar essa. Eu falei: pois é, eu já li 3 vezes. Eu já andei tanto, moço, depois que você lançou essa novinha, que eu já li 3 vezes, eu já sei o que está escrito, eu já sei qual é a reportagem especial, eu já li 3 vezes. Então eu ando muito. E aí o que eu tenho visto? Eu tenho visto que muita gente está querendo abandonar a igreja. E por que eles estão querendo abandonar a igreja? Porque Jesus Cristo não vale a pena? Não, ninguém fala mal de Jesus. Ninguém fala mal de Jesus. Em compensação dos pastores e líderes, é assustador. É assustador. Pois no tempo de Jesus era assim também. Sabe por que as pessoas se tornaram pecadoras e publicanas? Porque eles olhavam para os líderes religiosos, para os sacerdotes, para os mestres, e diziam assim: se isso aí é seguir Deus, quero isso aí não. Porque esse é o problema de ser pregador, né? De ser crente. Não é só para ser pregador, basta ser crente. Você imagina que você chegasse para o seu irmão, você se converteu, né? Então imagina que você chegasse para o seu irmão e dissesse assim: me tornei seguidor de Jesus. Vamos supor que você não era crente, né? Lógico, está se convertendo, né? E o seu irmão também não é crente. Aí vocês cresceram juntos, né? Mesma família, não é isso? Então ele conhece você como ninguém. Aí você chega para ele e diz assim: me tornei seguidor de Jesus. Aí o seu irmão fala assim: Jesus, o Jesus lá da Bíblia, o Filho de Deus? Você agora é seguidor de Jesus? Sou. Mas aquele que falou que se o camarada quiser o seu paletó é para dar a camisa também? Você é seguidor daquele que diz que se o sujeito for atrás de você para pegar o paletó, você tem de dar a camisa? E você diz: Você é seguidor daquele que diz que é para perdoar as pessoas 490 vezes por dia? Quer dizer, meu irmão, que se eu pecar contra você num dia só, 490 vezes, você vai me perdoar todas as 490 vezes? Ou seja, você está seguindo aquele que mandou fazer isso? E aí você diz: Aí o seu irmão fala: não, mas peraí, você está seguindo aquele que disse que se você levar o tapa numa face é para virar a outra? Eu sou seguidor dele agora.
Ah, você está brincando comigo? Não, estou não. Não, não é possível. Você está seguindo aquele que disse que era para pegar a cruz e morrer com ele? E aí você disse, Aí ele diz, bom, então você vai se tornar um ser humano maravilhoso. Então eu não vou nem reconhecer mais você. Então você vai mudar de tudo. Aí você diz, vou. Porque agora eu sou seguidor de Jesus. O que a gente espera do seguidor de Jesus? Que ele não peque? Não. A gente espera do seguidor de Jesus que toda vez que ele peque, ele peça perdão e continue indo no caminho de Jesus. Porque esperar que um ser humano não peque, venhamos e convenhamos, é esperar demais, né? Às vezes tem seres humanos que andaram no caminho do Senhor muito tempo e quando as pessoas querem falar dele, tem de recuperar pecado dele de 20 anos atrás. Mas tem outros que pecaram ontem, gravemente. Mas não importa. O importa é que eles se arrependeram e que continuaram a vida com Jesus. Então o seu irmão diz, então você agora é um sujeito que todo dia levanta para seguir Jesus? Ora, o que você acha que seu irmão vai esperar quando olhar para a sua vida? O que você acha que seu irmão vai esperar quando começar a observar como você cria o seu filho e como você fala com o seu filho? O que você acha que ele vai esperar? Que você faça do jeito que sempre fez? Não, né? Você disse que agora é seguidor de Jesus. E foi você que falou. Foi ninguém que pediu para você falar, não. Você falou de graça. Agora imagina se o seu irmão diz, bom, então eu também quero. Como é que faz isso? Aí você fala, explica o plano da salvação para ele, ele se converte. E ele se converte mesmo. Aí ele começa a seguir Jesus. E aí ele perdoa todo mundo que tem de perdoar, aí ele muda tudo que tem de mudar, aí ele abre mão de tudo que tem de abrir mão, mas aí ele olha para você e vê que você não está fazendo nada disso. Mas é você que ensina a Bíblia para ele. Aí ele começa a dizer, ué, você está me ensinando a Bíblia, eu estou fazendo, e você não está fazendo? Não, você não entende. É verdade, eu não entendo mesmo. Você está me ensinando a Bíblia. Eu estou fazendo. Você que está me ensinando a Bíblia não está fazendo? Explica para mim o que está acontecendo. É por isso que tem um montão de gente querendo ir embora da igreja. Olha para os líderes e diz, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Pois é, aí Jesus apareceu lá e os publicanos e pecadores olhavam para os sacerdotes, para os mestres da lei e diziam, o que está acontecendo? E aí abandonaram a fé. Mas aí apareceu Jesus. E Jesus apareceu e eles começaram a observar Jesus. E aí eles começaram a dizer, esse camarada aí, ele vive tudo que ele fala. Rapaz, esse moço aí, quando ele fala da lei, quando ele fala de Deus, o coração da gente queima. Esse moço, ele conhece Deus. Estava falando com o Aguinaldo, que quando eu ouvi o irmão André, na CEPAL,
O irmão André é um homem muito simples. Vocês viram aí o filme que o Agnaldo passou? O irmão André é muito simples, mas é simples de doer. Esse que é o problema. É simples de doer. Então, ele chegou, sentou lá num banquinho, e as pessoas começaram a fazer pergunta para ele, e ele começou a responder. Quando ele começou a responder, o ambiente mudou. Tinha alguém com ele lá. Tinha alguém com ele. Mudou tudo no ar. O ar mudou. A gente começou a respirar um outro ar. Tinha alguém com ele lá. Aí ele começou a responder. Agora, ele estava só respondendo pergunta. Não estava fazendo nenhuma mensagem, nada. Porque foi um sufoco para conseguir que os irmãos da CEPAL abrissem uma brecha na programação. Ó, é um trabalho. Esse povo é muito cioso de programa e tudo, né? Complicado. Mas conseguimos. Ele chegou lá. Aí ele só estava respondendo pergunta. Mas ele falava de Deus de um jeito que um camarada chegou perto de mim e falou assim: Ari, do que ele está falando? Quando ele fala de Deus desse jeito. E eu virei para o colega e disse assim: sabe de uma coisa? Eu não tenho a menor ideia. Esse cara anda com Deus como eu nunca nem imaginei que fosse possível andar. Olha o que ele está falando de Deus. Ele fala de Deus como se Deus estivesse do lado dele dizendo assim: ó filho, lembra aquilo lá também? Ah, é então. E aí, e eu disse: meu Deus, que é esse homem? Jesus causava essa impressão. A mesma impressão que o irmão André causa na gente. Quando você ouve o irmão André, você diz: meu Deus, quem é esse homem aí? Como é que ele é desse jeito? Andou com Deus. Lembra aquela história do velho Enoque? Enoque andava com Deus. E já não era. Porque Deus o tomou para si. O irmão André é um irmão que, se não alcançar o arrebatamento, o dia que ele foi embora, virá gente do mundo todo. E tudo que nós vamos ter de dizer sobre ele era: e o irmão André andava com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. E Jesus era assim. Aí os publicanos começaram a aparecer. Porque tem um bocado de gente que não é que eles não querem Deus, é que eles olham para os seguidores de Deus e dizem: ah, isso aí não é Deus não. Me lembro de um repórter que veio me entrevistar uma vez, e aí ele começou a me perguntar sobre a igreja. E perguntava, e eu respondia. Ele começou a perguntar sobre os pastores, qual era a minha opinião, e eu fiquei na minha. Eu não vou falar dos irmãos. Aí eu ia dando respostas evasivas. Não, sabe como é que é, as coisas são difíceis, a luta, somos só seres humanos. Aí uma hora ele parou, olhou para mim e falou assim: pastor, eu gosto de você, pastor. Eu gosto de você. Eu leio as coisas que você escreve. Eu gosto de você. E eu sei que você está protegendo a sua turma. E está certo, pastor, você não vai entregar o ouro para mim, é lógico. Está certo, você está certo. Mas, ó, pastor, só entre nós dois eu não vou publicar, tá? Eu falei: tá. Ele falou que eles não se parecem nada com Jesus. Não se parece não é verdade? Eu falei: bom, então, vamos tomar aquele café que a gente tinha dito que nós íamos tomar. Eu vou falar o quê? Eu não vou entregar o ouro para o bandido mesmo. Mas eu vou falar o quê?
Então os publicanos e pecadores, eles estavam saíram do evangelho que Moisés tinha ensinado. Por causa disso, eles não conseguiam acreditar mais. Mas não é que eles não conseguiam acreditar em Deus. É porque é assim, se você diz para o seu irmão que você se converteu e que você agora é seguidor de Jesus, o seu irmão só vai acreditar no Jesus que você está pregando se ele vir esse Jesus em você. Se ele olhar para você e não conseguir ver nada de Jesus, você pode fazer o que você quiser, você pode vestir roupa clerical, você pode se vestir bem, você pode plantar bananeira. O barulho da sua vida vai impedir que ele escute o som da sua voz. Se você tem uma vida cheia de barulho, ninguém vai conseguir ouvir a sua voz, não dá. Ou ouve o barulho da vida ou ouve a voz. Agora, isso não quer dizer que você não possa ser perseguido, que gente não vai te caluniar. A pessoa pode caluniar à vontade. Vai ser como Jesus, que os fariseus chegaram para o menino cego de nascença e disseram para ele: fala a verdade aí, menino, a gente sabe que esse Jesus é pecador. E aí o menino disse: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Jesus também foi muito caluniado, muito. E esse aqui era um momento desses em que Jesus estava sendo caluniado, como alguém que concordava com publicanos e pecadores. Mas a vida de Jesus foi dividida em dois grupos. Um grupo que passou a vida caluniando Jesus, dizendo que ele era pecador, e um outro grupo que passou a vida dizendo: eu não sei se ele é pecador, mas uma coisa eu sei, quando ele fala, Deus fala comigo. Foi o que aconteceu com os publicanos. Eles começaram a dizer: pode ser que Jesus esteja fora da escala, mas quando ele fala, Deus fala comigo. Eu voltei a querer ouvir sobre Deus depois que esse moço começou a andar pela Judeia e pela Galileia. Então, hoje em dia tem muita gente que é como os publicanos, que estão indo embora porque os seus líderes já não os convencem mais. Mas tem muita gente também que está voltando, porque está encontrando aqui e ali homens e mulheres de Deus que, quando falam, Deus fala com eles. Então, essa é a história. É assim que começa esse texto, com os fariseus caluniando Jesus, dizendo: você só pode estar andando com publicano e pecador porque você é como eles. Aí Jesus contou 3 parábolas. Ele disse: eu vou explicar para vocês por que eu ando com um publicano e pecador. Primeiro, qual de vocês que tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai procurar a que se perdeu? Sabe qual é a resposta para essa pergunta? A resposta para essa pergunta é: ninguém. Ninguém faz isso. Imagina, você tem 100 ovelhas, perde uma. Aí você pega as 99 e deixa no deserto. Quando você voltar, meu amigo, se você tiver achado a que você perdeu, parabéns, porque você vai ter só uma ovelha, porque as 99 já estavam no deserto, sem ninguém. O lobo comeu, o ladrão levou, as ovelhas se perderam no deserto.
O que Jesus estava falando para os fariseus é o seguinte: quem de vocês arriscaria tudo por um ser humano? E a resposta dos fariseus é: ninguém. E a resposta de Jesus é: pois Deus arriscou. Eu estou aqui porque Deus arriscou tudo por vocês. Às vezes a gente fala assim de Jesus: Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. E a gente diz assim: mas Jesus é fácil, né? Porque, não, senhor, ele foi lá para ser tentado. Aquilo não era teatro, não. E você pensa, Jesus estava lá em jejum e oração? Não estava, não. Claro que ele estava em oração, mas ele não estava num programa de jejum, não. Estava, não. Ele foi lá para ser tentado, só que passou um dia e Satanás não veio. E passou uma semana e Satanás não veio. E 3 semanas e Satanás nada. Jesus está lá no deserto, e não tem comida. Só tem a água que os anjos trazem para ele não morrer de sede. Não tem comida. E 30 dias, cadê Satanás? Nada. 40 dias, Jesus está com o estômago nas costas. Aí quando ele está com o estômago nas costas, ele ouve uma voz: está com fome? Transforma as pedras em pães. Você tem fé para isso? Você só não come o que você não quer. Transforma a pedra em pão. Aí Jesus diz: não. Não é só de pão que vive o homem, não. Eu posso mesmo transformar a pedra em pão, mas eu ainda não ouvi a palavra de Deus. Eu estou esperando Deus falar. Quando Deus falar, eu faço o que Deus disser. Enquanto Deus não disser, eu não faço nada. Não faço nada. Porque a gente se alimenta da palavra de Deus. Não é só de pão, não. Aí Satanás diz: então você respeita a palavra de Deus. Bom, então, lá na palavra de Deus, está escrito a seu respeito. E está escrito a seu respeito que os anjos receberam ordens para não deixar você tropeçar em nenhuma pedra. Então vem aqui comigo, pula do pináculo, todo mundo vai ver quem é você. Jesus disse: Deus não tem de provar nada para mim. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deus não tem de provar nada para mim. O que Ele disse, está dito. Já está bom, não precisa fazer mais nada. Tá? Ele está no auge da tentação, a coisa está brava para ele. E aí finalmente Satanás diz: tá bom, você veio aqui para pegar tudo, né? Agora você sabe, isso não vai ser barato, não. Eu vou ferir você. Não vai ser de graça assim, não. Eu vou perturbar a sua vida até o último segundo da sua existência. Isso não vai ser de graça, não. Não está escrito lá que eu ia ferir o seu calcanhar, mas eu vou ferir.
Eu vou machucar você de um jeito que você nunca imaginou que alguém pudesse ser machucado. Mas isso não precisa. Nós não precisamos ter briga. Por que nós vamos brigar? Eu entrego tudo para você. Você faz o que você quiser. Quer salvar os homens? Salva. Quer mudar o mundo? Muda. Eu não ligo. Entrego para você. Ah, só tem um detalhe. Você se prostra e me adora. Eu não machuco você e você tem o que você quer. E Jesus disse: arreda, Satanás. Está escrito: só ao Senhor teu Deus darás culto. A guerra está aberta. Nós vamos lutar até o fim. Até eu gritar na cruz: está consumado. A guerra está aberta. Você pensa que Satanás passou lá para tentar Jesus com 3 coisinhas? Ele foi lá para dizer: vou fazer da sua vida um inferno. Você não vai ter descanso um segundo. Eu vou arregimentar o mundo contra você. Eu vou usar os romanos contra você. Eu vou usar os judeus que eu plantei dentro do judaísmo contra você. Plantei um montão de gente dentro da tua igreja. Todo mundo lá, um montão de gente lá trabalha para mim. Eles vão transformar a sua vida no inferno. Eu vou plantar gente da sua turma. Eu vou transformar a sua vida num inferno. E Jesus disse: então a guerra está aberta, porque eu vou esmagar a sua cabeça. É disso que nós estamos falando. Deus arriscou tudo para vir buscar você. Para vir buscar a mim. E é isso, largou 99 seguras que tinha na mão, largou no deserto para vir buscar você. Ou seja, ou você ou nada. Você fica pensando que, por que Deus, como é que Deus ama você? Ele diz para você: Eunice, por você eu arrisco tudo. A minha lógica é ou você ou nada. João, Carlos, eu arrisco tudo por você. A minha lógica é uma só: ou você ou nada. Foi isso que ele disse na parábola das 100 ovelhas. Ele disse: quem de vocês ia deixar 99 ovelhas no deserto para ir buscar uma? Ninguém, né? Ninguém ia fazer essa loucura, deixar 99 ovelhas no deserto, abandonada lá no deserto, quando você sai para procurar uma. Quando você voltar, meu filho, não tem nada, nem a que você tinha, nem as 99. Se você tiver achado a perdida, aleluia, porque pelo menos você tem uma, que é tudo que você tem agora. E aí Jesus disse: pois eu arrisco tudo para ir buscar a pessoa que está perdida. Vocês estão perguntando por que eles estão comigo? Porque eles perceberam que por eles eu estou disposto a fazer qualquer sacrifício. E agora eles estão entendendo quem é Deus, porque eles olham para mim e dizem:
Ah, então era disso que Moisés estava falando? Porque esse é o meu e o seu papel, irmão. Quando a gente prega o Evangelho, a gente apresenta a vida da gente e diz assim, ó, olha para a minha vida, tá vendo? Tá vendo a minha vida? Tô. Era disso que Deus estava falando. Era disso que Deus estava falando. E era como Jesus, a impressão que Jesus causava. Agora, os inimigos de Jesus transformaram a vida dele no inferno. Eu sei o que é os inimigos transformarem a sua vida no inferno. Eu sei o que é gente que nunca nem viu você, caluniar você, não sabe de onde, na orelhada. E você pergunta, mas por que estão fazendo isso? Menor ideia. É o inferno. É o diabo dizendo para você, não vai ser fácil não. Está pensando que é moleza? Está pensando que você vai passar por aqui, vai anunciar a palavra de Deus, vai meter os pés na porta do inferno e eu vou ficar quietinho assistindo? Não vou não. Não vou não. Não tem problema. É para isso mesmo que nós estamos aqui, porque foi assim que Jesus ensinou para a gente. Mete o pé na porta do inferno. Não pede licença não. E não fica dando batidinha na porta não. Mete o pé, entra e tira o que eu mandar você tirar de lá. Então aqueles homens, publicanos e pecadores, começaram a olhar para Jesus e finalmente começaram a entender quem era Deus. Esse é o nosso papel como pastores. A gente não precisa ser um grande pregador. A gente precisa ter uma grande vida. Não é uma vida que não peca, é uma vida que sempre se arrepende. Bom, aí Jesus disse, então é por isso que eles andam comigo, entendeu? Porque eles perceberam quem Deus era e perceberam que Deus, para vir buscá-los, arriscou tudo. É isso. Esse é o ponto. E isso é que é o fato. Aí ele disse, mas tem mais uma coisa. Você pode perguntar assim, que é o que os fariseus iam perguntar, mas que valor que tem esses trastes aí? Que valor que tem esses trastes, esses publicanos que se bandearam para os romanos, esses pecadores, que valor que tem esse traste? E aí Jesus, para responder essa pergunta, conta a história da mulher que tinha 10 dracmas. Sabe quanto vale uma dracma na nossa moeda? 60 centavos. É isso, 60 centavos. Mais nada. Aí você pensa, mas como assim 10 dracmas? Aqui é o seguinte, as mulheres, naquela época, elas usavam um negócio aqui, acho que é tiara que chama, né? Hein, irmãs, é tiara que põe assim? É tiara? Então, elas tinham uma tiara que é de moeda. Já viu o filme de árabe, de judeu, que eles têm umas tiaras assim, que é de moeda? Então, aquela moça lá tinha uma tiara que tinha 10 dracmas. E ela perdeu uma dracma. É que a forma como os tradutores preferiam traduzir, dá a impressão de que 10 dracmas era uma fortuna e ela tinha perdido. Não, é porque ela tinha uma tiara que tinha 10 moedinhas, uma dracma cada uma. Aí perdeu uma. Aí a tiara ficou incompleta. Mas a tiara custava 6 reais. Mas é valor emocional, entendeu? É valor emocional. Porque o pessoal fala, não, mas um dracma era o dia de um trabalhador. O irmão lá falou dos 70% que estão abaixo da pobreza lá em Moçambique, não foi? Quanto você acha que é um dia de trabalhador deles?
Isso era uma dracma. Trabalhador lá era um sujeito que trabalhava por nada. Se hoje, com esse montão de lei, o nível de exploração já é do jeito que é, imagina como é que era no tempo de Jesus. Um dracma não era nada. Era salário de fome. Não era nada. No mundo cheio de escravo, o que vale um dia de trabalho? Nada, não vale nada. É isso. Um dracma, 60 centavos. Trabalhava feito camelo o dia todo e ganhava 60 centavos no final do dia. Uma moedinha. Entendeu? Aí, e por que ela fez? Sabe o que ela fez? Ela varreu a casa toda, arrastou um montão de móvel pesado para achar uma dracma. E aí Jesus disse, então havia uma mulher, e os fariseus estão dizendo, enquanto estão ouvindo Jesus, esse camarada ficou louco. Ninguém faz isso, nenhuma mulher faz isso. Você pensa que Jesus está contando para os fariseus umas histórias que eles conhecem? Não, ninguém faz isso. Ninguém abandona 99 ovelhas no deserto. Ninguém. Ninguém varre uma casa, arrasta móvel pesado, tudo de madeira maciça, para achar um dracma. Ninguém faz isso. Não tem valor. E é isso que eles estão dizendo para Jesus, lá no coração deles. Que valor que tem esses trastes? Que é o que os anjos eleitos podiam dizer de mim. Jesus, o Senhor vai subir na cruz por esse traste do Ariovaldo? Que valor que tem esse cara, Jesus? Esse cara não consegue ficar em pé. Esse cara é um traste, Jesus. O Senhor vai abandonar a sua glória. O Senhor vai varrer o universo para ir buscar esse camarada lá no fundo do inferno. E Jesus diz, vou. Eu vou. Eu vou varrer o universo, eu vou arrastar qualquer peso, eu vou tirar do lugar o que tiver de tirar do lugar, eu vou parar o que tiver de parar, mas eu vou buscar esse moço lá no inferno, e eu vou trazê-lo de lá, e eu vou arrancá-lo das mãos de Satanás, e eu vou quebrar as correntes que o prendem, e eu vou levá-lo comigo para a minha glória, eu vou arranjar um lugar para ele na minha morada, e ele vai estar comigo por toda a eternidade, ele vale a minha vida. Por isso os publicanos andavam com Jesus. Por isso os publicanos andaram com Jesus. Eles começaram a dizer, tem um homem aí, que quando ele fala de Deus, o céu treme, a terra se abala, os demônios se sacodem, e o coração da gente queima. O coração da gente queima. Ele conhece Deus. E quando ele fala do amor de Deus, a gente vê no olho dele. A gente vê no olho dele que ele ama mesmo. Ele ama mesmo. Ele faz qualquer coisa para salvar uma pessoa. Não tem tempo ruim para ele, não tem madrugada, não tem noite, não tem nada. Esse homem que está andando aí pela Galileia, ele faz
tudo que Moisés falou sobre Deus finalmente fazer sentido. Eu vou ouvir esse homem. E esse negócio era tão impressionante que o Zaqueu, o chefe dos publicanos, de tanto ver os publicanos falarem de Jesus, de dizerem para ele: Zaqueu, você precisa ir lá ouvir Jesus. Você precisa conhecer esse moço, Zaqueu. E o Zaqueu: rapaz, esse povo aí, tudo, eles falam da gente roubando, e eles fazem o quê? O que eles estão fazendo? Também tudo ladrão. Ladrão, bandido, tudo bandido. A gente pelo menos rouba e já está na cara. A gente é ladrão mesmo? A gente rouba na cara. Não tem ninguém que fica me acusando. Eu já falei, eu trabalho para os romanos agora. Não são os romanos que mandam? São, então eu trabalho para os caras que mandam. Eles mandam e pronto. E eu meto a mão mesmo. E se ficar bravo comigo, os soldados romanos que estão aqui comigo dão um jeito em você. Pronto. Agora esses daí, eles roubam em nome de Deus. E vem me acusar? Quem que é pior? Mas aí os publicanos começaram a dizer: mas aqui eu tenho um rabi aí. Tem um rabi aí, rapaz, que eu vou te contar, viu? Ele está fazendo coisas impressionantes, cara. Você precisa ir ver esse homem. Ele fala de Deus e a gente vê Deus. Por isso que o Zaqueu subiu na árvore. Olha que coisa mais ridícula. O chefe dos publicanos, membro da alta sociedade, subindo numa árvore. Para ver, afinal de contas, de quem é esse sujeito que os publicanos e os meus colegas tanto falam. E aí Jesus, ele está passando e falou: Zaqueu, eu vou comer na sua casa hoje. Pode descer. Aí Jesus disse: vocês não deem valor nenhum, né? Neles. Eu vejo. Eu vejo. Vocês acham que o Ariovaldo não vale nada, né? Mas para mim vale. E vale qualquer sacrifício. E eu vou buscá-lo onde ele estiver. E eu vou trazê-lo de volta. Porque ele não foi criado para ser escravo do Satanás. Ele não vai ser. O que Jesus está dizendo? O valor que Deus dá para mim, para você e para todos os seres humanos. E finalmente ele contou a pior de todas as histórias. Porque se ele já estava falando de duas histórias absolutamente impossíveis na cabeça dos fariseus, agora então ele contou a pior de todas. Porque ele contou a de um filho que chegou e disse para o pai: pai, é o seguinte, para mim você morreu. Eu quero a minha parte da herança. Que herança, meu filho? Estou vivo. Não, para mim você morreu. Eu quero a minha parte. Olha, ele está falando isso para um povo que um filho que desobedecesse ao pai podia ser condenado a morrer a pedradas. Entendeu? Não é um filho que chega lá e fala: pai, para mim você está morto. O filho que diz assim: pai! Pronto. Está condenado a morrer apedrejado. Aí Jesus disse: pois é, mas tinha um homem que tinha 2 filhos. E um deles chegou para ele e disse assim: pai, para mim você morreu, eu quero a minha parte. Na cabeça dos fariseus, o próximo passo dessa história é: e aí o pai entregou-o para o Sinédrio e o Sinédrio mandou executá-lo. Aí Jesus disse: não. O homem foi, dividiu a fazenda, chamou o filho mais novo e disse: está aqui, essa aqui é a sua parte. O filho foi, vendeu a parte dele, transformou em dinheiro e
Tchau. Porque você lê o texto e você pensa assim, e ele foi embora com o que ele podia arrumar em dinheiro. Não, não. O texto diz que ele dividiu entre os filhos. Então o filho mais novo pegou a parte, metade da fazenda. Vendeu. Transformou em dinheiro. Como é que ir embora com tudo que é seu? Não dá para carregar terra. Não dá para carregar gado. Não dá para carregar ovelha no bolso. Camelo, então, nem pensar. Haja bolso para carregar camelo. Mochila. Não tem mochila que cabe camelo. Então, como é que faz? Vende. E vende na bacia das almas, né, irmão? Porque está querendo se livrar mesmo desse negócio. Pegou o patrimônio do pai. Pegou o que tinha de melhor, o gado, as ovelhas, os camelos, a plantação, metade da terra, vendeu por qualquer preço, pegou o dinheiro e tchau. Na cabeça do fariseu, esse menino, morrer é pouco para ele. Ser apedrejado é pouco para ele. Não é à toa que o irmão mais velho, quando chega na festa, diz: o senhor ficou louco? O senhor ficou louco? E tem mais, esse novilho cevado é meu, né? Porque o senhor esqueceu, o senhor não tem mais nada. O senhor dividiu, metade para mim, metade para ele. Ele jogou o dele fora, isso aí é meu. Era isso que os fariseus estavam dizendo para Jesus. O tratamento que o senhor dá para essa turma, tinha de dar para nós. Esse povo não vale nada. Aí Jesus disse: não, ele não matou o menino, não. O menino foi e jogou tudo fora. Depois veio a fome, ele foi passar fome, o bandidinho. Aí foi achar emprego. O único emprego que tinha é cuidar de porco, que é um negócio maldito. Judeus não comem carne de porco. E ele estava com tanta fome que ele queria comer a comida do porco. Porque a fome faz isso, irmão. Não viu o que o Itamar contou da areia? O ser humano com fome é a pior coisa que tem. Porque morrer de fome é a pior morte do mundo. E aí, o menino pensou o seguinte: olha, sabe de uma coisa? Estou trabalhando para um mau patrão, que não me dá um dinheirinho para eu comprar comida. Estou aqui nesse serviço maldito. Meu pai é um ótimo patrão. Eu vou lá ser empregado dele. Se eu fosse empregado do meu pai, não estava passando fome. Eu vou lá. Chegar lá e dizer: pai, olha, eu sei que eu não mereço mais ser seu filho, eu sei que eu não mereço mais nada, mas me deixa só trabalhar. Eu trabalho, porque eu estou com fome, pai, eu preciso comer. Aí, lá vem o menino, se arrastando. O pai vê o menino de longe e sai correndo. E abraça o menino. E o menino começa a fazer o discurso para pedir emprego, o pai não deixa ele terminar o discurso, já manda trazer a roupa dele, já manda trazer o anel, já manda fazer um churrasco. Os fariseus não entendem isso, não entendem.
E aí Jesus diz, eu sei como é que vocês estão pensando. Vocês estão pensando igual o irmão mais velho, né? Vocês estão pensando, o quê? Esse traste? Aí sabe o que Jesus está dizendo para os fariseus? Vocês falam de Deus, mas vocês não sabem nada de Deus. Vocês não sabem como Deus gosta de vocês. E sabe por que os publicanos estão andando atrás de mim? Porque eu consegui mostrar para eles que Deus gosta deles. O que eu estou vendo no Brasil, em muitos casos, é assim: que os pastores e líderes estão mostrando para o povo que Deus gosta dos pastores e líderes, mas não gosta muito do povo, não. Porque o povo existe para satisfazer os caprichos dos pastores e líderes. Nós vamos ter muito publicano aqui no Brasil. Vamos ter muita gente que vai abandonar a fé. E eles vão fazer isso porque eles vão olhar para os pastores e líderes e dizer: essa mensagem deles só funciona para eles. Eles estão ficando ricos. Eu não quero participar desse negócio aí, não. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso não é verdade. Deus nos ama. E é por isso que nós fazemos missão. Nós saímos pelo mundo para dizer que Deus nos ama. Deus nos ama. Eu não sei porquê, mas Ele ama. E Ele ama a ponto de arriscar tudo. E Ele perdoa. E Ele esquece. Você já teve experiência de você ter pedido perdão, ter sido disciplinado pela igreja, e passar décadas, e um dia o pastor que cuidou de você começar a contar para todo mundo o que foi que você fez há 20, 25, 30 anos atrás? Só porque ele ficou louco? Só porque ele agora resolveu se vingar do mundo? Já passou por isso? Já passou por pastores que não honram mais, não respeitam mais Deus, nem respeitam o que Cristo fez na cruz? Mas eu quero lhe dizer uma coisa: não importa se você passou ou não, Deus ama você. Se só existisse você, Ele ia buscar você onde você estivesse. Se só existisse você, Ele ia buscar você onde você estivesse. Por você, Ele arriscou tudo. E não pensa que você e eu somos bonzinhos, não. Nós somos iguaizinhos do filho pródigo. A fazenda que a gente jogou fora foi a nossa vida, que nós não vivemos do jeito de Deus. E vida é uma coisa que a gente recebe de Deus, não é nossa. Por isso ninguém pode fazer da vida o que quiser. Mas Deus perdoa a gente. E abraça a gente, traz a gente de volta e aceita a gente que a gente volte e faz um churrasco para receber a gente. Só quem compreende isso faz missão. Quem não compreende isso vai achar que trabalho missionário é um desperdício. Quem não compreende isso vai começar a dizer: nós estamos gastando dinheiro demais com missão, hein? Está ficando caro isso aí. Quem não compreende isso vai dizer assim: tá bom, não, vamos continuar o trabalho missionário, mas nós vamos diminuir isso aí, hein?
Mas vamos diminuir isso aí, vamos diminuir, porque isso aí está custando demais, nós estamos precisando de dinheiro para outras coisas, vamos dar uma diminuída nisso aí. Aí você sabe que está diante de um fariseu. Você sabe que está diante de uma pessoa para quem as pessoas não valem nada. Ele não sabe nada de Jesus. Ele não sabe o que Jesus fez na cruz. Ele não sabe como foi que Jesus viveu. Ele nunca vai entender um irmão como o André. Perguntaram para o irmão André: então, como é que foi isso aí lá na CEPAL? O senhor ia, viajava e ficava quanto tempo fora? Ele disse: sabe quanto tempo ficava fora? Bom, eu saía, e aí eu só voltava para casa quando eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais Bíblia e não tinha mais saúde. Aí eu voltava. Aí a minha família cuidava de mim, eu recuperava a saúde, enchia o carro de Bíblia, pegava o dinheiro com os irmãos e ia embora. E a minha família sabia, ele só vai voltar quando ele não tiver mais Bíblias, quando ele não tiver mais dinheiro, quando ele não tiver mais saúde. Tem gente que entendeu Jesus. E tem gente que entendeu o que significa ter se amado por Jesus. E tem gente que entendeu que honra é subir no púlpito que Jesus subiria se estivesse aqui hoje. Tem gente que entendeu. E essa gente que entendeu, eles sabem, para salvar uma alma, para salvar uma vida, vale qualquer custo. Vale qualquer custo. Vale qualquer custo para ir buscar esses irmãos na Coreia do Norte. Vale qualquer custo para ir buscar esses gabirus em Burkina Faso. Vale qualquer custo para ir buscar essa gente que come areia em Moçambique. Vale qualquer custo. Se a gente tiver direito de vender o templo, a gente vende o templo e vai se reunir na praça pública. Mas a gente vai buscar as pessoas por quem Jesus Cristo morreu, porque uma vez alguém foi me buscar. Alguém foi me buscar. Eu devo isso a todo ser humano em qualquer quadrante do universo. Alguém foi me buscar. Eu tenho de ir buscar pelo menos mais um. Não importa o que isso signifique. Não importa o que isso custe. Tem gente que entendeu Jesus. Então, se você é da turma que está... Aqui não deve ter esse caso, mas se por acaso tiver aqui alguém decepcionado com a igreja, fica firme. Não vai embora não. Fica firme. Fica firme. Fica firme. Fica na cruz. Porque você vai participar da ressurreição. Fica firme. Fica na cruz. Não sai da cruz não. Não deixa Jesus sozinho. Não deixa Jesus sozinho não. Fica com Ele. Fica com Ele. Você vai participar da ressurreição. Fica firme. A igreja é de Jesus. Fica com Ele. Agora é o momento da sua cruz. Fica na cruz. Fica na cruz.
Você sabe o que é chegar diante de Deus de joelhos e dizer: Deus, olha, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. É muita injustiça, é muita mentira, é muita calúnia, é muita maldade, é muita gente louca. Eu vou embora. E ele diz para você: fica na cruz. Não ouse se mexer daí. Fica aí. Eu estou na cruz e você fica comigo na cruz. Porque eles não estão fazendo com você, eles estão fazendo comigo. Sou eu que estou na cruz. Fica na cruz. Porque você vai participar da ressurreição. Fica na cruz, meu irmão. Fica na cruz, minha irmã. Não deixa Jesus sozinho, não. Você vai participar da ressurreição. Não abandona nada, não. Não abandona coisa nenhuma, não. Fica de joelhos. Fica de joelhos e clame. Clame. Porque o Deus eterno ouve a nossa voz e ouve o nosso grito. Clame, clame, porque o Espírito de Deus traduz o nosso clamor com gemidos inexprimíveis. Clame, para que Deus possa dizer: eu tenho aqueles que não se dobraram a Baal. Clame, para que Deus possa dizer: eu tenho os que não se venderam a Mamon. Clame na cruz, porque um dia você vai dar o grito da ressurreição com Jesus Cristo, o nosso Senhor, que vive e reina de eternidade a eternidade. Bendito seja o nome de Jesus.